agradecendo demais aí a presença. Realmente é um prazer para a TEP ter você junto aqui conosco. E essa oportunidade, né, de conversar aí com temas específicos, né, que é o caso da TEP. Né, ou seja, não que você não tenha aí a sua pauta de saúde e tudo mais, que é importantíssimo, né? Mas o motivo dessa reunião, Previde, é chamar a atenção e fazer algumas perguntas que nos diz respeito à parte da TEP, né? É bem legal também deixar claro que há 4 anos atrás, quando a TEP foi fundada, nós fizemos esse mesmo debate. É evidente que não estava online, né? Estava presencial, então recebemos alguns candidatos naquela ocasião, e assim nós estamos fazendo de novo, repetindo essa proposta, com a ideia de quê? De fazer aí, de ter aí essa opinião do partido, a opinião a sua opinião pessoal também, né? E por que não aí mostrar para todo mundo aqui da TEP que nós temos aí candidatos de vários partidos, plural, e é essa a ideia, é exatamente para isso que nós existimos. Como você deve ter visto, nós somos aí 23 associados, são empresas, né? São empresas de tecnologia aqui da cidade, e onde nós nos reunimos lá, tem reuniões pontuais, e nós temos o objetivo principal, que é o quê? Trazer a tecnologia para a cidade, fazer com que a tecnologia chegue para todo cidadão, para todas de uma forma aí, lógico que com as empresas particulares, mas usando, sem dúvida, o poder público. Então, de cara, eu já quero dizer para você o seguinte: uma vez você no mandato, uma vez você no cargo de vice-presidente prefeito, conte com a nossa ajuda. Tenha nós como parceiros. Com certeza. Esse é o motivo da nossa história. Então, fazendo a pergunta inicial e deixando você se apresentar oficialmente, eu já vou fazer a pergunta aqui, olha, se eleita, né, se eleita, então, a candidatura de prefeita, de vice-prefeita, quais são as propostas que estão no governo em relação à ciência, tecnologia e inovação? Bem-vinda, prefeita. Obrigada. Bom, de início, então, eu vou dizer que eu sou Viviane Previde, sou candidata a vice-prefeita aqui em Piracicaba, na chapa do PL 22, com o Zé Pedro para prefeito. Hoje aqui estou representando o candidato a prefeito Zé Pedro. O Zé Pedro teve algumas intercorrências de saúde, precisou ficar internado, chegou até passar 9 dias na UTI entubado, mas pela misericórdia de Deus, ele está bem, se recuperou, teve alta na última segunda-feira e já está em casa. Ontem ele passou a dar um alô para a nossa militância, mas ele está atendendo a pedidos médicos, se resguardando, porque nós acreditamos que vamos para o segundo turno e teremos mais 18 dias de campanha. Então, é preciso que ele faça esse resguardo para estar muito bem na próxima quinzena. Com relação a mim, eu acho que é importante eu dizer que a minha formação é em Direito, sou advogada há 14 anos e advogo especialmente para o movimento sindical no estado de São Paulo, o que já demonstra uma característica bastante interessante dessa nossa chapa, porque o Zé Pedro é empresário, assim como a maioria aqui de quem nos assiste, né? Ele possui 3 empresas na cidade de Piracicaba, em 3 segmentos diferentes. Uma é para condomínios, uma é mais popular ali na Rua 13, uma loja de utensílios domésticos e plásticos, e uma outra para empresas, um segmento para empresas nessa área. E aí a nossa composição, quando o Zé me convida para formar essa chapa com ele, é exatamente por isso, porque ele fala: Viviane, eu sou empresário, eu gero empregos, e eu quero alguém para compor comigo que tem uma visão diferente. E eu acho importante a gente fazer essa junção e levar esse recado para a sociedade,
que dentro de lados opostos você consegue unir se houver um objetivo em comum. Dito tudo isso, eu vou responder a sua pergunta. No ramo do direito, a gente acompanhou aí de maneira muito significativa a inovação tecnológica, né? Ela começou a acontecer gradualmente há cerca de 10 anos, e hoje não se admite mais nenhuma ação, nenhum processo se ingressa fisicamente no Poder Judiciário brasileiro. É tudo digital. E eu acho que isso é uma característica, algo inevitável, que foi antecipado aí pela pandemia. A gente viu que muitos serviços que eram feitos fisicamente passaram a ser exclusivamente de maneira virtual, utilizando as tecnologias digitais. E usando esse termo, eu já peço desculpas, porque eu não domino muito. Estou estudando até para a questão do governo municipal. Mas eu acho que é algo inevitável. O que a gente já tem específico no nosso plano de governo? Nós sabemos que Piracicaba tem uma necessidade de adaptação para o mundo virtual. Hoje a nossa cidade é uma cidade que ainda tem a maioria dos seus processos, especialmente de abertura de empresas, processos de recurso de multa, tudo hoje ainda é tudo no papel. Não é mais admissível em pleno 2020, final de 2020, quase 2021. Nós sabemos dessa necessidade de que os serviços prestados pelo município, através da prefeitura, sejam todos digitalizados, informatizados e de fácil acesso através da internet para os cidadãos, e nós prevemos isso no nosso plano de governo. Nós temos um item que chama Conecta Pira, e aí a gente diz que é não só a informatização das informações internas do governo municipal, mas também a informatização dos serviços que são prestados pela prefeitura ao cidadão. O que a gente já pensou que é fundamental para a implementação desse Conecta Pira? Por exemplo, nós queremos que a prefeitura tenha um aplicativo de fácil acesso para o cidadão, aonde ele consiga não apenas fazer denúncias ou pagar a sua zona azul, né, o seu parquímetro, mas aonde ele consiga, por exemplo, tirar as informações de quais alvarás ele precisa se ele quiser abrir uma MEI, o que ele precisa para construir, quais são os alvarás, as autorizações, agendamentos de horário, se for necessário. A gente pensa até, Jaime, que esse aplicativo deve se tornar um canal direto com o próprio prefeito. A gente sabe que hoje Piracicaba ela tem uma gestão aí do mesmo partido de 16 anos, e particularmente eu acho isso muito ruim para a democracia. Eu penso que Piracicaba está sofrendo por conta dessa gestão do mesmo partido há 16 anos. Por quê? Porque os seres humanos são seres de hábitos e nós fazemos as coisas sempre do mesmo jeito. É natural, quando você vai na padaria aí perto da sua casa, você faz sempre o mesmo caminho. E eu também, é uma característica nossa. E eu acho que isso aconteceu em Piracicaba. A mesma gestão, pelo mesmo partido, tendo sempre a mesma visão sobre as mesmas coisas, esquecendo de outros pontos importantes. Nós não queremos cometer esse erro. E aí nós entendemos que é fundamental que todo cidadão piracicabano consiga ter um canal direto com o prefeito. E aí a gente pensa em que esse aplicativo de comunicação, ele tem que ser o mais amplo possível. E aí nós vamos precisar da ajuda de vocês. A gente tem um consultor na área de tecnologia que nos ajudou a pensar esse Conecta Pira, mas o que eu gosto de ressaltar sempre é o seguinte: o plano de governo, ele é como uma diretriz. Primeiro porque a gente não consegue identificar quais são todos os problemas do nosso município. Piracicaba tem um problema sério de transparência, e eu já sei que é um tema da próxima pergunta, então não vou me alongar nessa resposta. Mas a gente faz um plano de governo indicando que está mais evidente, o que a gente consegue ter acesso, mas eu sei que existem muitas outras deficiências. Então, de início, sobre tecnologia, a gente sabe que a Prefeitura de Piracicaba hoje, ela está atrasada, ela tem uma estrutura arcaica e presta um serviço ineficiente para o cidadão. E para combater tudo isso, é só com a tecnologia, utilizando a informatização de dados e serviços que a gente vai conseguir. Então, sim, nós já temos o Conecta Pira previsto no nosso plano de governo e pretendemos implementá-lo
de imediato quando assumirmos. Muito bem, muito boa resposta, muito bem pautado aí, sem dúvida nenhuma. E já usando esse Conecta Pira e toda a transparência que você deixou claro aí que o governo quer, eu faço a segunda pergunta que tem tudo a ver com isso e que vai dizer o seguinte, dessas cidades inteligentes. É um tema muito falado, é um tema aí que é um tema até comercial na boca de várias pessoas, das empresas. Então, mas a pergunta é essa, né? Se eleito, né? Se o Zé Pedro for eleito, se você for eleito, como que os cidadãos podem esperar do governo em relação ao tema de cidades digitais, cidades inteligentes, essas smart cities? Qual é o pensamento do partido sobre isso? Bom, a gente já tem aí o que a gente pensou de embrionário, que é o Conecta Pira, a princípio oferecendo os serviços que a prefeitura presta aos cidadãos de maneira totalmente digitalizada, virtual, e também tornando totalmente informatizado todos os sistemas de controle da prefeitura. Agora, para aquele cidadão comum, usual, né, o trabalhador, que muitas vezes ele nunca pensou em abrir um empreendimento, ele mora de aluguel, a princípio ele não teria uma demanda específica para com a Prefeitura de Piracicaba. Eu vou te falar que nós somos frutos das nossas experiências. E aí, esse ano eu estive em Portugal e lá, por exemplo, a gente tem um aplicativo nos ônibus que você consegue ver o trajeto do ônibus, acompanhar esse trajeto, saber qual é a próxima parada, tudo através do seu smartphone. Eu acredito de verdade que é o futuro. E aí, para aquele cidadão que realmente teria, a princípio, assim, de maneira muito rasa, não teria uma demanda específica com a prefeitura, eu acho que o Conecta Pira ele vai ter a função de, por exemplo, integrar essa questão do transporte coletivo municipal. Eu acho que é importante. Hoje, a gente sabe que qualquer cidadão mediano tem um smartphone. Eu sei que não são todos, especialmente visitando a periferia da nossa cidade, vendo a realidade. Piracicaba tem uns números que nos assustam. Hoje, 73 mil piracicabanos estão inscritos no cadastro único. Isso quer dizer que 18% da nossa população é uma população de baixa renda. E a gente sabe que nessas comunidades, especialmente, muitas pessoas ainda não têm um smartphone. E eu acredito que sim, é função do Estado garantir esse acesso ao mundo digital, porque hoje o mundo digital ele é tão importante quanto o mundo real. Talvez se torne o mundo real daqui a uns anos, né? E aí a gente já pensa em um programa para que aquele cidadão de baixíssima renda tenha acesso a pelo menos um smartphone. A gente viu algumas iniciativas do governo estadual nesse sentido, nesse período de pandemia, para que os estudantes tivessem acesso à internet e conseguissem acompanhar as atividades escolares. E a gente não está previsto no plano de governo, mas nós sabemos que é uma necessidade e já conversamos a respeito. Sabemos que é uma necessidade e entendemos que sim, é dever do município também garantir acesso ao mundo virtual para os seus cidadãos, porque não existe mais vida sem isso. Então, a gente quer, de fato, uma cidade inteligente, aonde, primeiro, os dados da prefeitura sejam todos transparentes, informatizados, de fácil acesso e compreensível pela população. Não basta eu ter apenas um site, um portal transparência, como existe hoje em Piracicaba, que você entra lá e você não consegue compreender a informação que está lá. E eu posso dizer isso porque eu pesquisei muitas coisas dentro desse portal. Não existe uma linha lógica para você encontrar, por exemplo, um contrato e o pagamento desse contrato. É muito difícil ter acesso às informações, por exemplo, de orçamento público municipal no nosso portal da transparência. A gente quer mudar isso. A gente quer que as informações elas estejam na rede, sejam de fácil acesso, sejam transparentes e sejam compreensíveis para o cidadão. E mais, aí a gente quer que o cidadão consiga solicitar os serviços da prefeitura através de um aplicativo que seja simples, fácil, compreensível. A gente quer que esse cidadão não precise entrar no site da Semutran para ver qual é o trajeto do seu ônibus. Eu quero que no próprio aplicativo ele consiga identificar qual ônibus que ele tem que tomar,
aonde esse ônibus vai parar, qual é o trajeto que ele vai fazer. Isso tudo já pensando num outro ponto que é importante no nosso plano de governo, que é o desenvolvimento econômico. A gente sabe que nós estamos vivendo aí a maior crise econômica, né, já vivida na história da humanidade. A gente vinha de uma crise desde 2015, ela foi patinando, veio o coronavírus e agravou. Então, 2021 é o ano de enfrentar isso. E aí a gente quer fomentar o turismo com o que a gente chamou de indústria sem chaminé. E para eu ter uma cidade que seja atrativa turisticamente, essa cidade precisa ser conectada. Porque o turista, ele não pode depender de parar na Armando Salles, por exemplo, e pegar um ônibus que ele não vai saber para onde vai. Ele não pode depender de ter um bilhete. Eu quero que esse turista consiga, se ele baixar o aplicativo da prefeitura, ele olhe que ônibus ele tem que tomar, ele baixa o aplicativo, veja que ônibus ele tem que tomar, ele suba no ônibus, ele já consiga pagar a sua passagem com aquele aplicativo. Então, eu penso que vai ser algo grandioso que vai transformar a realidade da nossa cidade. E é isso que a gente quer, é colocar Piracicaba aí na vanguarda do estado de São Paulo e do Brasil. Nós temos uma cidade que tem potencial para isso, nós temos várias vertentes de desenvolvimento econômico que já estão na nossa cidade, vocês devem saber até melhor que eu, e nós queremos implementar, tornar tudo isso a realidade para o cidadão. Muito bem, isso mesmo. Assim, aproveitando aí a chegada do Matheus, né, que já também está presente aqui com a gente aqui, eu falo para o Matheus, para o Paulo, se quiser preparar alguma pergunta já para a Previde, pode digitar aí no chat, tá? E aí depois a gente vai interculando com ela. Mas, assim, seguindo aí a grande pergunta, né, que você mesmo deixou claro aí das cidades digitais, nós temos um problema seríssimo, que é que isso foi encontrado numa pesquisa com a PNAD contínua, do TIC, que é da Tecnologia, Informação e Comunicação. Ela traz esse dado de 2018, Vivian, que fala que 1 em cada 4 pessoas não tem acesso ao smartphone, à tecnologia, à internet. O acesso à internet é uma coisa que não é democrático, né? Então, por vários motivos. E baseado nisso vem a pergunta: e aí, como que o PL vê isso e o que vocês têm aí para alterar essa situação aqui em Piracicaba? Tá. Eu já disse que nós entendemos que sim, é responsabilidade também do governo municipal a questão do acesso à internet, porque ela é de suma importância hoje. Eu não posso aceitar que um cidadão não consiga ingressar no mundo virtual. E como você disse, né, é mais uma das faces da nossa gigante desigualdade social. Nós precisamos combater isso em várias vertentes. E uma delas é o acesso ao mundo virtual. Nós já pensamos em um programa de assistência para a informatização. E aí, não basta eu falar de curso de formação. Eu não quero só que os nossos cidadãos, independente da idade, criança, adolescente ou adulto, ele saiba como usar um computador, porque a gente ainda tem em Piracicaba pessoas que não sabem. É uma realidade. Não é nem Piracicaba, né, Jaime? Você falou aí que o dado é da PNAD contínua. É uma realidade do Brasil. Então, a gente precisa entender que o nosso país é plural e que nós temos muitas deficiências em diversos setores. Dentro desse sistema informatizado, que a gente quer identificar é qual é o cidadão que realmente não tem condições de arcar sozinho com os custos, por exemplo, de um smartphone. E aí o governo municipal reservaria uma parte do orçamento para criar um programa assistencial nesse sentido. E é super importante porque essa questão ela vai passar por outras questões. Por exemplo, a gente sabe dos furtos de celulares e que muitas vezes o cidadão ele acaba, né, estando marginalizado, acaba entregando seus bens a troco de comida ou mesmo drogas. Então, a gente entende que é o enfrentamento de uma questão social,
Ontem eu dei uma entrevista para a Rádio Nova 15 e eu estava falando para eles que, assim, Piracicaba ostenta alguns títulos, como, por exemplo, primeiro lugar em saneamento básico. E aí você vai falar assim, nossa, Viviane, mas você vai tratar de saneamento básico, aqui a gente está falando de tecnologia. No fim, está tudo interligado. Porque se eu não garanto condições dignas de sobrevivência para um cidadão, eu gero outros problemas, desencadeia outros problemas que vão culminar, por exemplo, com esse cidadão que está vendendo seu smartphone ou está furtando de outra pessoa para vender o smartphone e ou usar droga ou comprar comida. Então, a gente precisa enfrentar essas questões de desigualdade social de maneira bastante efetiva. É responsabilidade do Estado, sim, eu entendo. Nós temos uma população que depende do Estado e não adianta nós queremos usar teorias de liberalismo econômico, neoliberalismo, Estado mínimo, para uma democracia que está num processo de desenvolvimento. O Brasil é um país muito jovem, nós temos problemas estruturais sérios, talvez o pior deles seja realmente a questão da corrupção, que está tão enraizada na nossa cultura, na gestão do nosso Estado. E a gente vê corrupção em vários níveis, né? No governo federal, estadual, municipal, a gente vê os escândalos que eles vão levantando e chegam, por exemplo, no enfermeiro que desvia remédio. Então, eu acredito que a questão da desigualdade social, a questão do enfrentamento de corrupção, é tudo uma questão da gente começar um processo de mudança de sociedade. E aí, eu preciso, primeiro, garantir que todos os cidadãos tenham acesso às questões básicas que o Estado precisa garantir, né, como saneamento básico, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, acesso à internet, meios digitais, eletrônicos, tudo isso para tentar fechar um círculo e conseguir melhorar a nossa sociedade. O nosso projeto, Jaime, se eu fosse simplificá-lo, resumir, seria o seguinte: o nosso sonho é que todo cidadão piracicabano abra a porta da sua casa e aí ele fale assim, poxa, a minha vida mudou, a minha vida melhorou. Hoje a gente vive numa cidade que nós, cidadãos, e aí independente de classe social, a gente vive uma vida medíocre, no sentido de ser mediano. Piracicaba é uma cidade mediana. Ela tem, em algumas áreas, muitas deficiências, que são sentidas especialmente pelas pessoas de baixa renda, mas, por qualquer cidadão, o asfalto em Piracicaba é precário. A gente tem questões, por exemplo, que são muito pontuais, como de falta de água, que atingem desde aquela comunidade carente que foi formada há uma década, até o morador do Nova Piracicaba, que também fica sem água na sua torneira. E nós estamos sendo omissos. A gente percebe que o cidadão piracicabano, ele não tem aquele gás, aquela energia para questionar, para exigir do gestor público que atue de maneira mais séria. A gente viu isso agora na questão do transporte coletivo, um rompimento, uma rescisão amigável de contrato, e aqui eu falo com empresários. A gente sabe muito bem que quando você rescinde amigavelmente é um aperto de mão e cada um vai sofrer com os seus ônus e bônus no seu canto. Mas a Prefeitura de Piracicaba, ela rompe um contrato com o transporte coletivo de forma amigável e indeniza a outra parte em 30 milhões. Não faz sentido, nem no mundo jurídico, nem para ninguém, nem em qualquer mundo. E nós lemos isso, vimos isso acontecer com o nosso dinheiro e ficamos quietos. Então, eu acho que tudo que eu estou falando para você, na verdade, passa por essa iniciativa de mudança de cultura na nossa sociedade. E aí sim, eu preciso garantir que aquela criança da comunidade pobre tenha acesso a um smartphone e a uma internet de qualidade e serviços que estão disponíveis no mundo virtual. Mas não adianta eu garantir isso se o pai dela não tem emprego, acaba se envolvendo com a criminalidade, se tornando um cidadão marginalizado, e ele vai pegar esse smartphone e vender, ou trocar por droga. Eu preciso ter toda uma assistência do Estado para que eu consiga mudar essa realidade social.
Acho que é um processo que se inicia em 2021 comigo e com o Zé Pedro na prefeitura. É importante registrar que no primeiro ano a gente administra com um orçamento aprovado nesse ano por essa gestão. A partir de 2022 a gente consegue aprovar o nosso próprio orçamento. E, como eu disse, é um processo que se inicia. Não tem como aí eu garantir que a gente vai entregar isso em 4 anos, porque o projeto é grandioso, é um projeto de transformação de sociedade. Já teve mão levantada aqui, olha, o Paulo já pergunta aqui, já vem aí uma pergunta bacana aí a ser pensada, né? Você mesmo disse aí que tem tudo para ser feito, mas e aí? E o município? Ele tem esse recurso? Paulo, por favor, faça a pergunta a ela aí. Não, a pergunta é bem simples e direta, você já fez por mim. É realmente o que você coloca, Vivian, é um cenário que eu diria até um sonho, né? A gente veria Piracicaba como uma cidade como muitas da Europa são, mas nós temos com o orçamento, com a arrecadação de Piracicaba atual e com que vai vir, né, a projeção de arrecadação, vai ter recurso para isso tudo? Tá. Eu vou começar falando um pouquinho de passado. Quando o Zé Pedro me chama para compor essa chapa com ele, Paulo, foi um processo interessante, porque eu não era amiga do Zé Pedro, não o conhecia, tinha estado com ele em 2 oportunidades apenas, e aí ele me liga e fala: Vivian, eu vou ser candidata a prefeito em Piracicaba o ano que vem e queria te convidar para ser minha vice. Eu fiquei espantada, porque eu não imaginava que era isso. E aí a gente marca uma reunião, foram 3 reuniões, cada uma de 4 horas. E eu vou resumir para responder depois objetivamente sua pergunta. No primeiro dia, o Zé Pedro, ele resgatou o meu orgulho de ser piracicabana. Por que ser piracicabana? Ele me contou, ele falou: Vivian, eu fui candidata a deputada estadual em 2010, fiz 51 mil votos, fiquei como primeiro suplente, não assumi, achei que eu tinha dado minha contribuição para a vida política, me afastei. Mas eu não aguento ver o que estão fazendo com a nossa cidade, porque Piracicaba é uma cidade incrível, com potencial de desenvolvimento inexplorado, a gente tem grandes riquezas aqui. E aí foram 4 horas dessa conversa. No segundo dia, o Zé Pedro, ele é um homem que ele domina os números. Eu sou uma pessoa de humanas, ele é de exatas. E aí ele me trouxe o orçamento da nossa cidade. E ele começou a me provar com números o porquê que Piracicaba estava sendo tão mal administrada. E no terceiro dia, eu cresci na periferia. Eu sou do Jardim Itapuã, aqui de Piracicaba, tive muita dificuldade com a educação pública de baixa qualidade, sofri para ingressar na faculdade e alcancei um certo destaque no ramo do direito. Aí ele falou assim para mim, ele mexeu com o meu brio, ele falou: a dificuldade que você enfrentou há 30 anos atrás, porque eu estou com 36 anos, então eu começo a frequentar a escola pública com 6 anos. Ele falou: a dificuldade que você enfrentou há 30 anos atrás é a mesma que as crianças enfrentam hoje. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer. Foi assim que ele me convenceu a ingressar nesse desafio, que tem sido uma aventura. E aí, quando a gente olha o orçamento de Piracicaba, Paulo, Piracicaba é uma cidade que tem 1,9 bilhões de orçamento para 2020. Nós recebemos em torno de 25 milhões do governo federal para enfrentamento do coronavírus. E eu sei, porque eu tenho contato com muitos deputados federais, o meu chefe é o deputado federal Luiz Carlos Mota, que Piracicaba, por questões políticas, o prefeito não recebe uma emenda parlamentar de R$1 milhão. Essa emenda está liberada, aprovada, basta uma assinatura do nosso gestor municipal para que ela entre no nosso orçamento e seja investida na saúde pública do nosso município, meramente por questões políticas. Então, eu acho que um ponto é esse. A gente ouve falar que não tem dinheiro. É mentira. Não tinha dinheiro para romper contrato, então, com o transporte coletivo e indenizar em 30 milhões. Mas de onde saiu? Entendeu? O que eu acho que a gente precisa observar com clareza. A nossa cidade não está sendo gerenciada com a seriedade, honestidade e transparência que deve se exigir de um administrador público.
Nós temos, sim, verba para transformar a realidade do nosso município, e esses números que eu te falei de maneira muito superficial provam isso. Agora, falando assim, primeiro ponto, fechar a torneira da corrupção. Nessas andanças, ingressando em todo esse processo, as denúncias que nós temos ouvido, e eu posso garantir para vocês que o primeiro passo que eu e o Zé Pedro vamos fazer é instituir uma controladoria séria no município. Não existe gestor público que não esteja sujeito a uma controladoria séria, com transparência, com honestidade. O orçamento de Piracicaba, ele permite-nos sonhar com essas coisas e realizá-las, sim, é possível. E mais, a gente sabe que existem emendas parlamentares destinadas para cada atividade do Estado sendo gerido pelo município. Então, a gente pensa que você ter acesso a essas emendas, trazê-las com mais potência para Piracicaba, vai ajudar muito o orçamento público. Eu acho que o que falta para a nossa cidade, Paulo, de verdade, é vontade política. Não é verba. Você entende? Porque, por exemplo, essa questão do transporte coletivo, rompimento e pagamento dos 30 milhões, não estava previsto no orçamento, mas foi feito, porque teve vontade política. E aí a gente passa por outro problema. A gente tem hoje em Piracicaba uma Câmara Municipal de Vereadores que é absolutamente subserviente ao prefeito. Tudo que o prefeito manda para a Câmara, que já é um erro, o executivo ele manda projeto para a Câmara em situações excepcionais. Em Piracicaba, isso é o padrão. A Câmara aprova sem discussão. A gente tem 2 ou 3 vereadores, um deles é o presidente do nosso partido, o vereador Laércio Trevisan, que faz oposição, questiona, mas a verdade é que 20 dos nossos 23 vereadores estão absolutamente capacho do prefeito, assina tudo que o prefeito manda sem questionar. E, para mim, esse tipo de gestão decorre de um vício que foi criado nos últimos 16 anos. Por isso que é tão importante a gente romper com essa gestão agora. Domingo é a nossa oportunidade. Perfeito. Espero ter conseguido responder. Perfeito, foi sim, respondeu sim. E ainda assim, um tema também bastante interessante dessa área de tecnologia, Vivian, é a parte de mão de obra. Ou seja, a mão de obra da tecnologia é uma coisa qualificada, tem que ser uma mão de obra qualificada, e isso depende de vários estudos, várias faculdades, da pessoa se aprimorar, se aperfeiçoar e tudo mais. Isso é sabido, ok. Porém, o que nós percebemos é o seguinte, que algumas pessoas que se preparam, que estão preparados para esse mercado, acabam, de uma certa forma, indo para outra cidade, para outro estado, ou até para outro país. Então, ou seja, aí nós temos 2 problemas. Não tem aí um ensino de qualidade, uma oportunidade de qualidade no município, no entorno aqui, que é para ser um polo de tecnologia, tem que ser um polo de tecnologia, tem que estar todos esses estudos aqui, e a pessoa que se qualifica, que tem qualificação, vai para fora. Então, ou seja, o que o Partido Liberal, o que o PL pensa disso, e qual que é a proposta para minimizar isso? Tá. Quando eu falei que no primeiro dia de reunião o Zé Pedro, ele resgatou meu orgulho de ser piracicabana, um dos pontos que ele abordou foi exatamente esse. A gente tem muita coisa boa aqui em Piracicaba, o piracicabano sequer tem acesso. E aí a gente percebe que existe uma vertente de marketing político que potencializa alguns feitos, mas omite do cidadão muitas coisas que poderiam impactar a sua realidade de maneira efetiva. Eu acho que é importante isso que você comentou com relação à busca dos nossos estudantes, especialmente por universidades fora de Piracicaba. A gente tem aqui grandes polos universitários que são pouco acessíveis para o cidadão piracicabano, para o estudante piracicabano. A gente traz no plano de governo, por exemplo, vocês sabem que há
a Escola de Engenharia AEP, Escola de Engenharia de Piracicaba, ela tem já uma parceria, ela é municipal, ela tem uma parceria com a prefeitura. Então, falando da questão do ensino, e depois eu entro na questão do ensino tecnológico. A gente quer implementar que parte das suas vagas seja reservada para aquele estudante que vem da escola pública. Isso por quê? Para a gente conseguir manter mão de obra qualificada na nossa cidade. Com relação à tecnologia, especialmente, acredito que vocês tenham conhecimento disso e acredito até que mais do que eu, mas nós temos aqui em Piracicaba a maior incubadora de startups agro da América Latina. Está dentro da Exalc, é um polo de tecnologia voltada para o agronegócio. E por que a prefeitura não firma um convênio com essas startups dentro da Exalc, que já tem toda a estrutura, para, por exemplo, começar a criar um curso de capacitação para os nossos adolescentes? Formar uma parceria. A gente, né, você falou aí da questão de qualificação, essa questão de internet, eu vejo como algo que realmente é fora da caixa. Eu estava lendo uma matéria ontem que falava que foi um menino de 14 anos, ele encontra um bug no Instagram, vocês viram isso? Vi sim, vi. 14 anos ele tem. 14 anos, ele encontrou um bug no Instagram, notificou o aplicativo, o Instagram hoje é dominação mundial. E ele recebeu não sei quantos milhões. Então, eu acho que a gente precisa mudar o olhar do gestor municipal. Olhar para as pessoas. E aí eu preciso tanto fomentar esse tipo de criança gêniozinho que nós já temos, que já tem essa aptidão para informática e tal, identificado esse perfil, potencializá-lo e depois mantê-lo na nossa cidade, porque isso vai agregar valor. Você imaginou esse menino de 14 anos? Daqui a pouco ele cria uma grande empresa, como é o Facebook, Google, dentro de Piracicaba? A gente precisa recuperar a nossa capacidade de sonhar e sonhar alto. Então, assim, tentando ser mais objetiva, a gente já tem, por exemplo, essa previsão com a faculdade que é municipal, que é a EP, a gente quer reservar parte dessas vagas para o estudante do ensino público. A gente pretende criar parcerias com as outras universidades que nós temos em Piracicaba, para que o nosso adolescente ele já vá criando um vínculo dentro desse cenário para se manter na cidade, conhecendo as ofertas de curso, já se qualificando e se preparando para o mercado de trabalho. E mais, a gente quer potencializar, por exemplo, o que hoje a gente tem de startups, incubadoras de startups dentro da Exalc. Isso através de uma parceria com a Escola Superior de Agronomia, para a gente fomentar todo esse cenário. Eu acho que é possível, mas é o que eu falei. Você precisa mudar o olhar, você precisa olhar para as pessoas. E você precisa ter vontade política para concretizar esses planos. É possível? Eu acredito que sim, de verdade. O Paulo tem até um questionamento nesse sentido aí, que para completar até um pouco mais o seu pensamento. Vai lá, Paulo. Bom, são duas coisas, na verdade. Eu vou começar pela feira. A gente, quando construiu a associação, nós contratamos uma consultoria para nos ajudar a delinear os objetivos estratégicos e nossa visão, missão, valor, tudo. Um dos objetivos estratégicos nosso é trabalhar para tornar Piracicaba um polo de tecnologia reconhecido. E, para isso, a gente acha que é imprescindível haver em Piracicaba anualmente um evento de tecnologia. A gente acompanha, a Piracicaba tem muita vocação no agro, né? E tem eventos assim, mas a gente não tem algum ligado à tecnologia, e a gente quer fazer isso bastante. Mas é difícil fazer, e principalmente sem a ajuda do poder público. Então, a primeira, não é uma pergunta, na verdade, é quase que um convite, né? Se vocês forem eleitos, você vê com bons olhos esse tipo de
de ação. Até por a gente está atacando aí até o turismo, né? A gente está endereçando Sim. Também o turismo de negócios na cidade. Né? Exatamente. E eu vou te dizer que a gente já tem essa previsão no nosso plano de governo. A gente pretende criar uma grande feira de tecnologia e nós pensamos que o local é o Engenho Central, exatamente por isso, para fomentar o turismo de negócios. Dentro dessa indústria sem chaminé, a gente precisa ter várias frentes de trabalho e a gente não pode descartar potenciais que nós já temos aqui. Então, se a gente já tem esse histórico, e agora conhecendo vocês também um pouco mais próximo, sabendo que a gente vai ter a possibilidade de concretizar essa parceria, eu acredito que não é que seja viável, eu acredito que seja necessário. Já para o nosso primeiro ano de gestão, a gente pensar, sim, em um grande evento para lançar holofotes sobre essa nossa aptidão para a tecnologia aqui em Piracicaba. Eu acho que vai ser incrível, é necessário que nós façamos isso juntos e nós, eu e o Zé Pedro, contamos com vocês para desenvolver todo esse projeto. 2021 vai ser um ano de desenvolvimento e nós vamos precisar estar juntos para conseguir concretizar esses planos. De verdade, eu conto com vocês da TEP para a gente fazer tudo isso de maneira conjunta. Muito bem. Fiquei feliz com a informação, porque eu falei assim, nossa, como a gente tem pensamentos alinhados, né? E aí eu falo, vocês são qualificados para falar de tecnologia e do que está na vanguarda e de como fazer. E nós, eu e o Zé Pedro, a gente só teve aquela sensação de, assim, precisa ser feito algo. Como fazer? Como que a gente pode melhorar? E aí eu falo assim, estou falando com quem é especialista e a gente aqui embaixo conseguiu ter uma linha de raciocínio que se encontra. Fiquei muito feliz agora, de verdade. É isso mesmo. Essa é a ideia da TEP e conte com a gente para isso mesmo. Ai, que bom. Ainda mais agora na sua área, ainda uma pergunta aí bem profunda aí na sua área, que a LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, está muito falado, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que é, como que, enfim. E se tem um banco de dados que tem que ter um cuidado, esse banco de dados é o banco de dados da prefeitura, certo? Sim. É ali, né, e sabendo aí, ou seja, lógico que é uma decisão nacional, é uma lei federal, mas, enfim, como que a prefeitura pode usar isso a seu favor? Enfim, o que você pensa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, não somente para o cidadão, mas sim como é essa proposta aí para o PL? Bom, a LGPD, né, super polêmica, teve a questão da entrada em vigor, aí prorrogada, adiantada, e eu acho que o primeiro ponto que precisa ser dito é que ela protege o sigilo do que são ditos como os dados sensíveis do cidadão. E sim, eu acredito que é necessário nós guardarmos a privacidade de determinados dados da população, especialmente porque o acesso a esses dados, eles causam impactos na nossa sociedade que a gente muitas vezes não consegue nem mensurar. Tem um documentário na Netflix, acredito que vocês tenham visto, eu vi há alguns meses já, acho que foi logo que lançou, começo do ano ou ano passado, chama Privacidade Hackeada. E aí ele conta como que o acesso aos dados do Facebook influenciaram as eleições americanas de 2016 e como realmente os nossos dados são facilmente acessados quando existe alguém que tem um interesse muito firme, um propósito nesse sentido. Então, acho que é responsabilidade do Estado, e não é nem só do município, né? Mas do Estado garantir a nossa privacidade. É importante, por isso que é importante aquela questão não só do acesso à internet, ao mundo virtual, mas a questão de ter uma formação pelo menos básica para que as pessoas entendam o que implica você estar acessando determinados conteúdos e quais são os tipos de autorização que você dá.
eu acho que vai ser um desafio. Eu tenho vivenciado isso nas relações de trabalho, a implementação das exigências da LGPD, não só para os municípios, o Estado e para o governo federal, para as empresas, eu acho que, na verdade, para qualquer entidade, órgão, administração que manipule dados de muita gente, é um desafio a implementação das exigências da LGPD, mas é algo que a gente precisa fazer. O Brasil já está atrasado nessa questão. Então, nós precisamos separar aí o que são dados sensíveis, que não podem ser acessados por qualquer pessoa, e para os dados que são quase que transparência tem que ser. Então, era isso que eu ia falar, mas porque existem dados que são vitais para que se haja uma administração transparente. Não tem como eu querer falar que a gestão municipal é transparente se eu não divulgo determinados dados. Eu não estou falando só de dados de orçamento, mas eu preciso entender, por exemplo, que dentro de uma Secretaria de Cultura existem dados que muitas vezes podem ser tidos como dados sensíveis do cidadão, a questão de raça, etnia. A LGPD faz uma alusão a isso. Mas eu preciso entender isso para o fomento da cultura municipal. Então, eu preciso ter acesso a alguns números. E aí não vai invadir a privacidade, porque eu não vou estar falando dos dados específicos do Jaime. Eu estou falando de dados gerais de uma população. Entendeu? Então, eu acho que é um desafio implementar a LGPD no serviço público, mas é necessário. E aí, vocês, na questão de TI, acho que podem nos ajudar muito, porque vocês sabem como fazer. Eu acho que eu sei o que fazer, e vocês sabem como. Então, a gente precisa trabalhar junto para conseguir avançar, implementar, garantindo privacidade aos cidadãos e garantindo a transparência no serviço público. O nosso presidente aí, o Vitor Pires Vinkovski, ele fez uma pergunta aí no chat, não sei se você está acompanhando o chat aí, ele fala daquela necessidade da capacitação, se pode estar junto com a Secretaria de Emprego e de Renda. Então, sim. Pode falar. Essa foi a questão levantada pelo Vitor? Sim, de Secretaria de Emprego e Renda ter a capacitação para o TI. Ou seja, exatamente. E não é só isso, sabe, Jaime? Foi o que eu disse, que até mesmo quando o governo municipal ou o Estado oferece alguns bons serviços para a população, parece que não existe uma vontade política de que as pessoas tenham acesso a essas informações. E aí não é só a Secretaria de Emprego e Renda, que, a meu ver, eu acredito que ela é subutilizada, tá? Não acho que entregue bons resultados para a nossa população. Acho que precisa ser potencializado, especialmente essa questão de cursos profissionalizantes e de qualificação. Mas aí o que eu ia te falar é das parcerias que são tão fundamentais. A gente tem o Sebrae, que aí faz parte já do Sistema S. Em São Paulo, o Sebrae é muito forte no estado de São Paulo. A gente tem um posto do Sebrae em Piracicaba altamente qualificado. E quando a gente fala para as pessoas que é possível você entrar num posto, e é algo que a gente pretende implementar dentro dos serviços oferecidos ao cidadão para a prefeitura. Você vai hoje no Sebrae, tem um consultor, você vai falar, olha, eu quero vender brigadeiro, como que eu faço? Você vai receber uma orientação, esse consultor vai te orientar se é melhor, primeiro, qual que é o seu projeto? É o que você falou de uma análise estratégica. Então você vamos criar um MEI. E esse MEI você não precisa ter um local. Então a gente não vai fazer uma análise para implementação de loja física. Mas dentro do Sebrae eles já oferecem esses serviços. E muitos outros que podem ser potencializados com uma parceria com a prefeitura. Eu estive no Sebrae, conversei lá com o gerente, o Jonas, e ele disse isso para mim. Ele falou, Vivian, nós temos linhas de crédito que a gente firma parceria com a prefeitura para oferecer para o cidadão. A prefeitura não vai pagar nada, é só um convênio.
mas é para trabalhar em conjunto, para entregar um serviço de qualidade para a população. Parece que falta vontade política de fazer isso, sabe? E aí a gente lê dados como 80% dos microempresários fecham no primeiro ano de atividade. Por quê? Porque não tem formação, não tem estrutura, não tem qualificação. E aí a gente passa por duas questões. A primeira, realmente, o cidadão piracicabano, ele é acomodado, foi aquilo que eu disse no início. A gente não tem essa cultura de trabalhar de forma estratégica, conhecer primeiro para executar depois. As pessoas simplesmente acordam um dia e falam, vou ser empresário. E aí vai lá, abre um negócio, quebra no primeiro ano. Ou a necessidade que traz ele ser empresário, né? Muitas vezes ele nem tem vocação para isso, mas foi mandado embora e vai vender brigadeiro. Sim, e aí foi o que eu falei, a gente passa por duas questões. Primeiro, diante dessa necessidade, estrategicamente seria importante entender o que é o negócio que ele vai fazer para ter sucesso. Mas não é nosso, não é do brasileiro isso. A gente vai lá e faz. Porque tem alguns casos de sucesso. Eu acho que a gente precisa, desde a formação das nossas crianças, falar de empreendedorismo, porque é uma realidade, é o futuro. Eu estudo relações de trabalho há 15 anos e eu sei que essas relações elas estão mudando e mudando rapidamente, especialmente diante dos avanços da tecnologia. Então, o empreendedorismo hoje tem que ser uma coisa muito natural, muito nata para a nossa sociedade, para os nossos futuros empreendedores. E para aquela pessoa que já vai começar a empreender, eu preciso que ele saiba que se ele quiser, ele tem um lugar para ir lá questionar, tirar dúvida. Se ele quiser fazer um curso de formação, eu tenho um curso para oferecer, eu tenho um consultor para falar, olha, aqui nesse bairro não é legal, ou esse bairro você vai vender... Aqui já tem 8 que vende brigadeiro, o cachorro-quente não tem ninguém. Então, eu acho que são 2 pontos, a gente falar para o cidadão que existe esse serviço e que ele tem acesso, e o segundo ponto, serviço de fato existir e ser eficiente para conseguir alcançar o que é o objetivo, que é trazer renda para as pessoas. Então, o fomento dos cursos de qualificação, profissionalizantes, as consultorias e as informações de forma clara. A gente fala que parece que a Prefeitura de Piracicaba ela cria dificuldades para vender facilidades. Então, é assim, eu preciso de um alvará. Mas não dá porque não tem a metragem, não dá porque está faltando isso, está faltando aquilo. Mas, de repente, se tem um amigo ali dentro que conhece alguém, o alvará sai. Não pode ser assim. A gente não pode admitir que isso faça parte da nossa gestão municipal. Especialmente porque Piracicaba pode ser muito melhor. Então, é por isso que eu falo, sabe, o nosso projeto, meu e do Zé Pedro, é realmente um projeto de mudança de sociedade. A gente quer formar cidadãos críticos. A gente quer pessoas... Outro dia eu estava conversando com um gestor de uma grande empresa e ele estava me falando dos processos de licitação que ele participou, e muito triste de ouvir algumas coisas, mas ele falou que a empresa ela tem um sistema de compliance muito sério e que realmente não participava de nada que cheirasse a imoralidade. E aí, em alguns processos de licitação, o gestor público falava, né, viu, mas aqui não dá para se aumentar 5, 10 centavos, porque nos grandes contratos a diferença é disso, é 10 centavos em cada unidade, só que são 500 mil unidades. Então... aí ele falou assim que ele se fingia de bobo, sabe? Ele falou assim, eu ficava com aquela cara, por que você está falando para aumentar? Não estou entendendo, mas não dá e tal. Até que a pessoa falava, né, o que era. Não, mas é porque... Ele falava, não, Ele falou, mas eu fazia, Vivian, para constranger mesmo. Para a pessoa entender que, tipo assim, o que ela acha que é normal, que é natural, para a gente não é. E eu acho que é esse tipo de cidadão que a gente precisa começar a formar. Entendeu? Cidadão que quando você é parado por um guarda de trânsito, se o seu documento está vencido, você desce do carro e fala, sinto muito, errei, está aqui o documento, o carro vai ser levado para o guincho e tal.
E se o agente virar para você e falar assim, viu, mas você não tem aí R$ 50? A gente fazer aquela cara de bobo e falar assim, R$ 50 para quê? Não estou entendendo. Não, do que você está falando? Isso aí. É isso mesmo, sem dúvida. Vivi, nós estamos já partindo aí para o final da nossa conversa, para o final do nosso tema, né, de tecnologia. E aí, dando oportunidade aí para pergunta, o Vitor aqui está agradecendo a sua presença, o nosso cliente está agradecendo a presença. Sim, queria deixar um tempo aí para que você agora fale aí mesmo de você, do Zé Pedro, Tá. uma coisa da campanha, uma proposta aí de comercial na campanha, de divulgação de propaganda da campanha. Por favor, claro. faça assim. Tá. Tem tempo específico? Porque, assim, agora os 3 minutos finais. É mais ou menos isso. Não, a gente está mantendo um tempo de 1 hora, né, com todos os candidatos, porque como está sendo gravado, Vivian, sim, também entende que a pessoa 4 minutos. Tem 4 lá, tem um cara do tempo. Então vai. Combinado. Bom, primeiro eu preciso agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do que eu e o Zé Pedro pensamos para Piracicaba no futuro, a partir de 2 de janeiro especialmente, a oportunidade de entender um pouco mais do que é a TEP. Conto com vocês para a nossa gestão, vocês são fundamentais, já aproveito para registrar a minha admiração e a certeza de que juntos nós vamos desenvolver uma transformação na sociedade, especialmente colocando Piracicaba na vanguarda da tecnologia no Brasil. Quanto ao nosso plano de governo, muito rapidamente, eu acho que eu consegui dizer para vocês que o nosso foco é a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. A gente não quer só construir pontes ou fazer grandes contratos com coisas. Eu quero que as pessoas abram as portas das suas casas e falem, poxa, o Estado está me entregando aquilo que eu paguei para ter. Porque o Estado não nos faz favores. Nós somos cidadãos, nós temos direitos e tem coisas que são responsabilidade do Estado nos entregar. Especialmente educação de qualidade, saúde pública de qualidade. Eu não posso admitir que um cidadão piracicabano fique 2 anos esperando por uma cirurgia eletiva. Eu não posso admitir que ele entre num posto de saúde e seja atendido em um lugar com goteira, com a parede descascando, e o médico, que é funcionário público municipal, sentado numa cadeira quebrada. Eu acho que é inadmissível. E eu penso que tudo isso parte de 2 pontos simples. O primeiro é uma gestão municipal que está viciada por estar há 16 anos no poder. E o outro ponto é porque essa gestão que está há 16 anos no poder, ela não olha para as pessoas, ela olha para coisas. E é isso que nós vamos transformar. Nosso plano de governo está acessível na íntegra no site zepedro22.com.br, nas nossas redes sociais, @VivianPrevide, @ZéPedroPiracicabano. Não hesitem em nos mandar críticas, dúvidas, sugestões, ressaltando que esse plano de governo seria o que nós pensamos para iniciar a transformação em Piracicaba. Nós sabemos que falta muita coisa e a gente vai juntos depois construir de forma democrática o que fazer e como fazer para alcançar a Piracicaba que seja ideal para morar, trabalhar, investir e se divertir. Eu conto com vocês para no dia 15 de novembro votar 22 e juntos a gente concretizar esse projeto que se chama Inova Piracicaba com Crescimento Sustentável. Então, eu acho que tem tudo a ver com vocês e a gente vai junto construir isso. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição para o que for pertinente. Muito bem. Muito obrigado, Vivian. Sem ser redundante, agradecendo demais a presença de você, toda essa simpatia sua aí de responder as perguntas, estar disponível para a gente aqui. Quero dizer